Então, mais uma vez, boa noite. Dessa vez eu também digo graça e paz. Amém. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, muito obrigado. A vocês que não sabem meu nome, eu sou Thiago Zambelli. Eu espero, na graça de Deus, nos próximos, acredito que 40 minutos, estar com vocês aqui, sendo fiel à palavra de Deus e ensinando aquilo que Ele tem para nós hoje. No dia que nós celebramos o Dia dos Pais. Então, se eu não falei da outra vez, mas enfim, feliz Dia dos Pais. Não é segredo para ninguém que essa data ela pode despertar sentimentos diferentes em cada um de nós. Alguns, por exemplo, se lembram com a alegria do pai que tiveram, ou têm. Outros com muita saudade também. Compartilhando um pouquinho do meu coração, hoje, além dos Dia dos Pais, é também aniversário do meu pai, e o primeiro, desde que ele faleceu no ano passado. Ele faria hoje 77 anos. E eu sei que alguns podem se lembrar dos seus pais com dor. Talvez ele tenha sido abusivo, talvez ele tenha sido ausente. Aqui no nosso meio, vários de nós carregamos a responsabilidade de ser um bom pai. Mas o que eu quero enfatizar essa noite é que acima de qualquer experiência terrena com paternidade, existe um pai perfeito. Um pai que nunca falha, um pai presente, amoroso, justo, compassivo e muito poderoso. Um pai que nos ensina o que é ser pai, porque ele mesmo é pai. Entenda que quando olhamos para o papel de um pai na Bíblia, não encontramos um manual, um passo a passo, mas nós encontramos diversos exemplos, bons exemplos e exemplos ruins, positivos e negativos, e ambos servem para nos ensinar porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Isso é uma citação de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 da Nova Versão Transformadora. Um dos modelos mais surpreendentes da Bíblia não é exatamente biológico, como de Abraão com Isaac, ou de Jacó para com José, ou de Davi para com Salomão. O modelo que eu quero apresentar hoje, ou melhor, os princípios que eu quero mostrar para vocês, vêm do apóstolo Paulo com relação à igreja de Corinto. Ele escreveu em 1 Coríntios 4,15. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Esse versículo não ensina que Paulo está falando de algo separado da vida real, porque ele diz pai espiritual, como se fossem assuntos, ou um assunto apenas da fé, distante da paternidade do dia a dia. Não é isso. O que Paulo viveu com aqueles irmãos foi algo muito concreto. Ele estava presente, ou ele esteve presente, ele ensinou, ele deu exemplo, ele corrigiu, ele advertiu, ele amou, ele disciplinou, e tudo isso com o objetivo de formar Cristo neles. E aqui está a ponte. Os mesmos princípios que Paulo usou para cuidar de filhos na fé servem para nós hoje, que cuidamos dos nossos filhos, sejam eles de sangue, adotivos ou de coração. Porque diante de Deus não existe uma paternidade espiritual de um lado e biológica de outro, como se fossem dois mundos separados e com princípios diferentes. O que existe é uma paternidade segundo Deus, aquela que integra fé, caráter, amor, exemplo e presença. Por isso essa mensagem não é especificamente sobre você ou sobre mim, nós que somos pais, nem apenas sobre o pai que você teve ou que você tem. Essa mensagem, de novo, é sobre Deus, sobre como o pai perfeito agiu na vida de Paulo para que ele fosse um pai discipulador, e sobre como ele quer agir em nossas vidas para que sejamos pais segundo a sua vontade. E é isso que nós vamos fazer hoje.
como um pai sustentado pelo poder de Deus pode viver de tal forma que seus filhos, ao olharem para ele, vejam um reflexo do próprio Pai Celestial. E para isso, nós vamos olhar juntos para 1 Coríntios capítulo 4, dos versículos 14 a 21, onde Paulo abre o seu coração como um pai espiritual à igreja de Corinto, revelando princípios e atitudes que todo pai pode imitar e exemplificar para os seus filhos. Afinal de contas, a gente pode pensar, que tipo de pai você tem sido? E mais importante, que tipo de pai Deus quer que você seja? Então eu quero mais uma vez orar e pedir que Deus nos ajude. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de refletir na Tua palavra, de observar esses princípios, de considerá-los em nossas vidas e nos ajude a buscar aplicá-los para o bem dos nossos pequenos, talvez alguns aqui não mais pequenos, mas ainda filhos e que podem ser influenciados pela verdade, a saber a Tua palavra, Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para a satisfação das nossas almas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Diante desse chamado de Deus para a paternidade, nós precisamos lembrar que o que vamos ver hoje não são ideias minhas, também não são regras de um manual de autoajuda, nem apenas dicas práticas para os pais. São princípios ensinados pelo próprio Senhor, inspirados pelo Espírito Santo, para que tivéssemos acesso na Bíblia. E nesse trecho de 1 Coríntios 4, 14 a 21, nós temos um retrato de como o apóstolo Paulo, movido por Deus, se relacionou com aqueles que ele chamava de filhos amados. O texto ele não está descrevendo uma técnica de liderança, ainda que num papel de pai existem muitas qualidades e posturas de um líder. Deve haver liderança. Mas o foco do texto revela o coração paterno, o coração discipulador do apóstolo Paulo, que havia plantado e instruído a igreja de Corinto durante algum tempo. Ou seja, os princípios que veremos hoje são de um pai discipulador, ou seja, de um pai que assume diante de Deus a responsabilidade de guiar seus filhos no caminho a Cristo, ensinando-os com a palavra, modelando com a vida e caminhando ao lado deles com amor, presença e propósito, para que conheçam, amem e sigam Cristo. E de forma sistematizada, eu diria que um pai discipulador, ele tem 3 pilares. O da responsabilidade, porque ele não terceiriza a formação espiritual. O do exemplo e do ensino, porque ele não somente fala, mas ele também faz. E o do propósito, porque ele vai além da boa escolaridade e dos bons costumes. Ele age para que seus filhos conheçam a Jesus Cristo. De forma resumida, o pai discipulador não é o que apenas sustenta e protege, mas o que planta o evangelho no coração dos filhos, rega com presença e colhe com alegria para a glória de Deus. Então, se você trouxe sua Bíblia em papel, mais uma vez eu te convido a abrir lá em 1 Coríntios capítulo 4. Eu tenho eles aqui nos slides, mas é sempre muito bom você conferir na tua Bíblia aí com vocês. Então, vamos começar pelo versículo 14. Diz assim: não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. E por esse versículo eu diria que o primeiro princípio do pai discipulador é que ele corrige com amor e intencionalidade. Sei que muitos de vocês já estão se familiarizando cada vez mais com o conteúdo de 1 Coríntios, porque essa carta tem sido o alvo dos nossos estudos nos últimos domingos. Se você, de novo, é a primeira vez que vem aqui, ou tem vindo poucas vezes aqui, saiba disso, nós temos estudado a carta de 1 Coríntios, domingo após domingo, estamos perto do capítulo 7, e ainda mais ou menos na metade da carta, tem bastante coisa para ver, sinta-se convidado. Mas nem todos vocês sabem que nos capítulos anteriores do capítulo 4, desse trecho, Paulo ele vinha tratando de problemas muito sérios na igreja de Corinto, como orgulho, divisões,
comparação entre os líderes, havia muita importação dos valores do mundo para dentro da igreja. E agora Paulo ele deixa claro o objetivo das suas palavras duras que tinha dito para eles. Não era para envergonhá-los, não era para expô-los publicamente à humilhação. O objetivo era adverti-los. Talvez a gente não entenda exatamente o que significa o adverti-los aqui, mas para quem se lembra ou para quem não se lembra, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E a palavra grega aqui, no original, que traduz esse verbo advertir, ela significa colocar algo na mente, instruir visando mudança. Ou seja, a correção que Paulo tinha era de um propósito redentor, era de restaurar e ajudar aqueles irmãos a amadurecer. Nunca foi de destruir a dignidade deles. Isso não é diferente entre os pais piedosos que entendem que corrigir não é humilhar o filho, mas direcioná-lo, ou redirecioná-lo de volta ao caminho certo, ou posicioná-lo no caminho certo. Essa correção ela é motivada por amor, e a gente vê isso quando ele diz, meus filhos amados. Além disso, Paulo ele é intencional, porque ele visa formar o caráter e não apenas cessar um comportamento errado. E quando eu falo disso, essa é uma parte que eu gosto muito sempre de destacar. Porque o alvo da correção de um pai nunca deve ser, em primeiro lugar, o comportamento, mas sim o coração, a raiz do problema. Jesus nos ensina, em Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus 15,19 diz, do coração procedem os maus pensamentos. Isso significa que o comportamento errado é apenas o sintoma. O coração desnorteado ou afastado de Deus, essa é a causa. Se a correção mirar apenas na mudança externa, sem tratar da motivação interna, o resultado pode ser um filho que se comporta bem, talvez por medo ou por conveniência, mas cujo coração continua distante do seu Criador e do seu Salvador. A verdadeira disciplina, segundo Deus, busca moldar o coração para que o comportamento mude como consequência dessa transformação interior. E é isso que Paulo fez aqui, ou que ele faz aqui. Ele não quer apenas que os coríntios parem de errar. Ele quer que os coríntios comecem a refletir, a pensar, a sentir e a viver de forma que reflete a Cristo. Pais discipuladores fazem isso. Usam a correção para tratar o coração e formar o caráter. Olha que Provérbios 3, 11 e 12 nos diz. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se ofenda com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem se agrada. Corrigir o filho exige amor, e amar o filho exige adverti-lo quando necessário. Em Provérbios 13, 24, nós lemos, quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Isso é sério. Ao mesmo tempo que triste, quando pensamos que essa geração não aprendeu o significado e a execução da disciplina. E por fim, eu penso que ser claro no porquê da disciplina, da advertência, faz parte do papel discipulador do pai. Os coríntios, eles estavam vivendo de maneira incoerente com o evangelho que haviam recebido. Além das divisões, além do orgulho, além da comparação entre os líderes, coisas que eu já disse a vocês, eles também lidavam ali pelo menos com um pecado muito grave entre eles. Um membro da igreja estava se relacionando intimamente com a sua madrasta. E a igreja estava tolerante com tudo aquilo que estava acontecendo. A advertência não era sobre um detalhe secundário, mas sobre a fidelidade a Cristo e a integridade do testemunho daquela igreja. Pais discipuladores, à semelhança de Paulo, precisam ter coragem de dizer aos filhos
não apenas ao que está errado, mas o porquê está errado. O porquê aquilo é sério diante de Deus. Pais discipuladores advertem com base na verdade bíblica e chamam seus filhos a viverem para a glória de Deus. Por quê? Porque esse é o objetivo de todo ser humano. Um dia todos irão reconhecer o poder e a bondade de Deus. Um dia todos estarão diante de Deus. Alguns para estarem eternamente ao lado dele, outros não. E se você se importa com isso, com a condição eterna do seu filho, seguramente você vai precisar adverti-lo. E ao fazê-lo, é sábio, prudente, piedoso, que você explique o porquê do erro. Que você diga, aqui filho está errado, aqui filho é certo, aqui filha é pecado, aqui filho ou filha é o caminho de Deus. E isso conforme as Escrituras Sagradas. Lembrem-se que o alvo não é criar filhos comportados, mas filhos que conhecem e amam a Deus. E eu sei, sou pai, não é uma tarefa fácil, mas quando nós cremos em Cristo, nós ganhamos o poder e a sabedoria para fazer isso. Isso o quê? Corrigir como Ele corrige, amar como Ele ama. Um pai discipulador conecta vida e fé. Ele corrige com o amor que aprende do Senhor. Ele corrige com a intencionalidade de mostrar ao Senhor. E essa é uma das facetas dessa conexão fé e vida, mas também não é a única. Uma outra faceta, um outro princípio, é que aconselha para moldar a mente e o coração. Pais discipuladores aconselham com este propósito, de moldar a mente, de moldar o coração. E o final do versículo 14, no capítulo 4, diz isso. Mas para adverti-los como filhos amados. E como eu já disse para vocês, o verbo advertir aqui do nosso texto, ele é muito mais do que uma mera correção, um mero chamar a atenção. E eu quero enfatizar um pouco mais nisso, mostrando para vocês, eu fiz isso quando a gente passou por esse trecho, é mostrar como em português nós também traduzimos essa mesma palavra, mas para a língua portuguesa soa como uma total diferença. Vejam, em Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então essa palavra, esse noutetel aqui, ele é carregada de afeto, de intenção, e é como se Paulo dissesse, eu estou colocando algo na mente e no coração de vocês, eu estou plantando uma forma de pensar, uma lente para se ver e viver a vida. E em outras palavras, nessa ideia, não existe advertência sem aconselhamento e nem aconselhamento sem advertência, porque não é apenas dizer o que está errado, mas moldar as convicções com base na verdade de Deus. É ajudar a interpretar a vida pela lente do Evangelho. E isso nos lembra que advertir e aconselhar no sentido bíblico não é dar a sua opinião. Não é uma questão de opinião pessoal, mas é trazer a palavra de Cristo para dentro do coração da pessoa que você está advertindo / aconselhando. O pai discipulador não é aquele que sempre tem uma resposta própria, mas aquele que sempre busca apontar para a resposta certa, Jesus Cristo. Então, um pai discipulador, ao invés de gritar no calor do momento, ele orienta com propósito. Quando ele enxerga um comportamento errado, ele vai além do que os seus olhos veem, ele busca instruir, dizendo o que é certo e o porquê é certo. O pai discipulador mira o coração. Tim Keller, ele é um dos meus escritores e pregadores preferidos. Eu acho que ele faleceu cerca de 2 anos, se eu não me engano. Mas numa ocasião ele pregou para o Dia dos Pais, nos Estados Unidos, e ele usou o texto de Efésios 6,4. Esse texto diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor.
E ao explicar esse texto, ele diz que muitos pais provocam a ira a seus filhos justamente por não saberem equilibrar a advertência ou disciplina com aconselhamento. Segundo ele, pais que impõem regras sem explicar, sem dialogar e sem ouvir, criam filhos frustrados e revoltados. E por fim, pais que só dialogam e nunca disciplinam, criam filhos inseguros e frágeis moralmente. Tim Keller ele resume assim: se você disciplina demais, esquece que o seu filho é um ser humano. Se você disciplina de menos, esquece que ele ainda não é um adulto. O coração não é brincadeira. E é por isso que o sábio disse em Provérbios 4:23: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. No coração está a fonte do nosso comportamento. Por isso que pais piedosos e que buscam conhecer Deus, e é Ele quem nos ensina isso, buscam ir além do comportamento. Como? Ouvindo, dialogando, ensinando, corrigindo com mansidão, mostrando como a palavra de Deus se aplica na vida diária. Pense nessas perguntas. Quando foi a última vez que você conversou com seu filho com o objetivo de moldar o coração dele? Quando foi a última vez que você perguntou: filho, o que você tem amado? O que tem tomado conta dos seus pensamentos? E como é que você vê Deus nisso tudo? Você tem sido um conselheiro espiritual na vida do seu filho ou apenas um cobrador de comportamento? Você tem cultivado um ambiente no qual o seu filho se sinta seguro para abrir o coração? Você tem mostrado como Cristo é a resposta para os desafios que ele enfrenta? Irmãos, aconselhar é uma arte que nasce do temor do Senhor. Você não precisa saber todas as respostas, mas precisa estar presente, disponível, humilde e cheio da palavra de Deus. Seus filhos não precisam de pais perfeitos, mesmo porque eles nunca terão, os meus menos ainda, mas de pais que amam a Deus profundamente e apontam para Ele em tudo. O conselho mais transformador que um pai pode dar não é: faça isso porque eu estou mandando, mas sim, faça isso porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O pai discipulador, ele aconselha biblicamente, e por isso ele vai além do comportamento. Ele mira ajustar o coração. E esse ajuste tem uma régua. A régua é a palavra de Deus. É assim que ele também integra fé e vida. É assim que ele assume responsabilidade espiritual. No versículo 15, nós lemos: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo não foi apenas um pregador que passou por Corinto, ele foi um instrumento de Deus para que aquela comunidade em Corinto existisse. Mas ele não parou aí, ele se envolveu com aquelas pessoas, ele ensinou as Escrituras, ele discipulou os irmãos, e agora, ainda que distante, ele não estava em Corinto, ele mostra o seu interesse pelo amadurecimento da igreja. E Paulo entendeu que fazer um discípulo não é somente semear a palavra, mas é cuidar de cada semente que brota. Porque, como não é diferente de hoje, havia muitos que se diziam mestres, e até esses mestres eram ótimos oradores, mas eles não ensinavam a verdade. Paulo, como um pai para aquela comunidade, ele era diferente. O mestre pode ensinar e depois ir embora. O pai permanece. O pai cuida, o pai acompanha, o pai se importa. Paulo sabia que Deus o usou para gerar a vida espiritual naqueles irmãos. Foi ele quem levou o evangelho para Corinto. E isso implicava em compromisso. Ele não se contentou em somente ter pregado. Ele continuou investindo tempo, energia, amor para ver Cristo formado neles. Olha como Paulo escreve aos Gálatas.
Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. E essa postura de Paulo nos ensina algo essencial sobre a paternidade. Ser pai não é apenas gerar biologicamente, é assumir responsabilidade espiritual por aquele que foi gerado. Não basta colocar comida na mesa, pagar colégio, levar para o futebol e dar presente no Natal. Deus chama os pais a serem instrumentos ativos na formação espiritual dos filhos. E ativos mesmo. Quão ativo? Vamos olhar para Deuteronômio 6, versículos 5 a 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, ensine-as com persistência, seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Percebam que a responsabilidade não é da igreja, não é do pastor, não é do psicólogo, não é do avô, não é do colégio. Os pais são os responsáveis por instruir e guiar espiritualmente seus filhos. Entendam, pais, que há muita coisa que podemos terceirizar. A limpeza da casa, a manutenção do carro, até a parte acadêmica na escolaridade dos nossos filhos. Mas nós nunca devemos terceirizar a responsabilidade de guiar espiritualmente os nossos próprios filhos, com quem também queremos ter um tipo diferente de laço, não somente sanguíneo. Nós queremos ter um laço do sangue de Cristo. E é por isso que Paulo escreveu no versículo 15, eu gerei vocês em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O alicerce da paternidade discipuladora não é apenas humana. Ela se baseia no amor que aprendemos de Deus, de quem Cristo morreu por todos nós na cruz do Calvário. E Ele morreu porque Ele nos ama. E Ele entende tanto desse amor que ensina o Evangelho tanto dentro como fora de casa. Ele não depende de eventos da igreja para que os filhos conheçam Cristo. Ele mesmo fala, Ele explica, Ele aplica, Ele ora com eles. Num sermão de John MacArthur, que eu vi recentemente, ele disse que a maior tragédia social da nossa geração não é a crise política ou econômica, mas a ausência de pais espiritualmente responsáveis. Ele disse dessa forma: nada é mais devastador para uma sociedade do que a ausência de pais que assumem a responsabilidade espiritual no lar. Quando ele diz pais aqui, ele está se referindo aos homens, tá? Aos papais. E nessa mesma mensagem, ele também diz que a única coisa capaz de quebrar o ciclo de problemas nos Estados Unidos é a presença de papais piedosos. Olha alguns dados que ele dá. Essa mensagem foi de 2020. 1 em cada 3 alunos dos colégios, e ele está falando de ensino fundamental, 1, 2 e ensino médio, vive sem o pai biológico. Mais de 50% dos nascimentos atuais acontecem fora do casamento. 85% dos prisioneiros cresceram em lares sem pai. 85% das crianças com distúrbio de comportamento vieram de lares sem pai. 90% dos jovens que fogem de casa e se tornam sem teto vieram de lares sem pai. Crianças sem pai em casa têm 300% mais chance de vender drogas. Isso não é um problema restrito a um grupo étnico, mas é uma tragédia que atravessa toda a sociedade. Se você tem dúvida quanto a esses dados, vem comigo, vamos para a zona rural. Vamos visitar aquelas casas que os pais não estão presentes. E vocês vão ver. Eu tenho tido o privilégio de dar algumas aulas para eles. E os alunos que se destacam, uma pergunta que eu gosto de fazer é quem mora na sua casa? E é quase que 100% das vezes, aqueles que eu sei que têm se destacado, aqueles que têm ido melhor naquilo que eu tenho ensinado, que têm mais facilidade de aprendizado,
são aqueles que têm o papai em casa. Então, pais, vocês entenderam que sua função vai muito além de um sustento financeiro? Seu filho já ouviu de você com clareza a respeito do Evangelho de Cristo? Você ora com seus filhos? Você ora regularmente por seus filhos? Eu sei que muitos pais cristãos se sentem inseguros. Alguns dizem que não sabem ensinar a Bíblia direito, e eu sei que isso é legítimo, mas eu também sei que o outro lado da moeda é que os filhos não precisam de teólogos na sala, mas de um homem que leva Deus a sério e que vive o Evangelho em casa. E se você falhar, como todos nós falhamos, seus filhos verão algo ainda mais poderoso do que o acerto. Verão um pai que se arrepende e confia na graça de Cristo. Paulo assumiu para si a responsabilidade por aqueles que ele gerou. E vocês, papais? E eu, Zambélia? Eu diria que hoje é um ótimo dia para se fazer esse compromisso ou renovar esse compromisso. Como mencionou Paulo, você não é o único a influenciar seus filhos, mas você é o pai, e isso tem um peso diferente. Saibam que um pai discipulador entende que a sua maior herança para o filho não é o dinheiro, não é bens, mas é um legado de fé e vida em Cristo. Por isso, um outro princípio é que ele discipula, vive de forma exemplar e convida à imitação. Paulo escreveu: pais, vocês, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Vocês, pais, têm coragem de dizer isso para os seus filhos? Se tem, isso é algo que realmente você deseja, que ele seja seu imitador? Vale a pena que o seu filho ou a sua filha te imite? Paulo diz isso porque ele quer que seus filhos amados, e ele está falando no contexto da igreja de Corinto, seja mais como Cristo. No capítulo 11 dessa mesma carta, Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E em um mundo cheio de líderes que dizem, faça o que eu digo, mas não façam o que eu faço, Paulo ele aponta na direção oposta, ele diz, olhem para a minha vida, aprendam com o meu exemplo. E isso não é arrogância, é convicção que a sua vida serve como exemplo. No padrão bíblico, discipulado não é apenas aula, é convivência. Não é só ouvir o que o discipulador fala, mas é ver, é estar com ele, é como ele vive. E como pai espiritual, Paulo entendia que deveria ser um modelo visível do caráter de Cristo. E ele mesmo reforça isso em outras cartas. Em Filipenses 3,17 ele diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que andam segundo o exemplo que temos dado a vocês. Em Filipenses 4,9 ele vai dizer, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Pais, não sejam ingênuos. Seus filhos estão olhando para vocês o tempo todo, mesmo quando vocês não percebem. Eles aprendem muito com o que vem a respeito de vocês. Talvez mais do que aquilo que ouvem de vocês. Vocês podem falar de oração, mas se nunca estiverem orando, se ele nunca te vê orando. Podem falar de igreja, mas se você reclama o tempo todo da igreja. Pode falar de honestidade, mas se vocês ficam adulterando as informações no trabalho, se mente no celular. Você pode falar de alegria, mas ele só te escuta resmungando. O que eles veem molda mais do que as suas palavras. Vocês se lembram desse vídeo? O pai discipulador, ele busca o seu melhor para exemplificar o que é integrar a sua fé na vida. Ele vai falhar, todos vão falhar, de novo porque nenhum é perfeito. Mas isso não impede o pai de ser autêntico e, inclusive, de dar a oportunidade para que seus filhos aprendam o significado de errar
e então de ouvir e de pedir perdão. E isso é que um cristão genuíno faria, um cristão maduro faria, porque ele sabe que recebeu do Senhor o maior perdão. Um autor que eu também gosto muito, Howard Hendricks, ele disse: seus filhos não vão se lembrar de 90% do que você disse, mas nunca vão esquecer de como você viveu. O pregador Thomas Lager, ele disse: seus filhos aprenderão mais sobre quem Deus é, vendo quem você é, do que ouvindo o que você diz. Eles vão modelar suas prioridades com base nas suas. Você não está apenas criando filhos, você está formando discípulos. E com isso em mente, pais em especial, como vocês gostariam que seus filhos fossem? Ou vocês gostariam que seus filhos fossem como vocês? Vocês acham que seus filhos lhe veem como homens que amam e servem a Deus? Eles veem vocês como exemplo de homem que perdoa e sabe perdoar? Eles notam que você deseja aprender cada vez mais de Deus? Deus não tem a expectativa que você nunca erre. Ele sabe que você vai errar, mas Ele quer que você tente conforme Ele te ensina e te dá poder para tentar. O convite de Paulo: sejam meus imitadores, só faz sentido quando precedido de outro. Eu estou tentando imitar a Cristo. Anda comigo nessa jornada. Um outro princípio é que o pai discipulador, ele investe presença e tempo. Olha o versículo 17 do capítulo 4. Por essa razão lhes enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele lhes lembrará a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que ensino por toda parte, em todas as igrejas. E nesse versículo nós vemos Paulo tomando uma atitude de pai que se importa de verdade com os seus filhos. Ele envia Timóteo, alguém que não era apenas um assistente, ele foi chamado de seu filho amado e fiel no Senhor. E isso mostra que Paulo não apenas falava sobre discipulado, ele fazia discípulo, ele fazia discipulado, ele investia tempo, ele se relacionava, ele estava presente. Mas naquele momento ele não podia estar em Corinto, mas Timóteo podia ensiná-los com o mesmo coração, com a mesma intenção e com o mesmo exemplo, porque ele era alguém que havia testemunhado de Paulo. Paulo sabia a importância que seus filhos amados tivessem exemplos a serem seguidos. E eu não sei quantos de vocês sabem quem foi John Bunyan. Ele nasceu no dia 28 de novembro de 1628. E ele viveu num período, lá na Inglaterra, que era ilegal pregar o evangelho fora da igreja anglicana, a igreja oficial do país. Para quem se lembra um pouquinho de história, depois da reforma, o rei da Inglaterra decidiu romper com a igreja de Roma e estabelecer uma religião para a Inglaterra. Essa é a igreja anglicana. E como pregador batista, John Bunyan era batista, ele não era anglicano, ele se recusou a pedir licença oficial para anunciar Cristo. E por isso, ele foi preso em novembro de 1660. E a sua primeira prisão, ele não foi preso somente uma vez, mas a sua primeira prisão durou 12 anos. E Bunyan, ele poderia ter sido liberto se ele tivesse parado de pregar, mas ele não parou. E ele sabia que a sua ausência pesava no lar. Ele tinha esposa, tinha filhos, incluindo uma filha que era cega, mas ele também sabia que a sua fidelidade a Deus falava alto para a própria educação dos filhos. E foi nesse período que ele começou a escrever um livro, um dos livros mais lidos de todos os tempos. Qual é? O Peregrino. A obra foi concluída em 1677, ainda na prisão, e publicada no ano seguinte. Bunyan, ele não podia estar fisicamente com seus filhos durante aqueles anos, mas ele encontrou uma maneira de estar espiritualmente com eles, deixando um legado escrito que os conduziria a pensar nas verdades da palavra de Deus. Seu exemplo mostra que um pai discipulador procura, de todas as formas possíveis, marcar a vida dos filhos com a palavra, mesmo quando impedido de estar fisicamente ao lado deles. Um dos grandes erros da nossa geração é terceirizar o discipulado dos filhos, achando que a igreja vai dar conta de ensinar tudo,
Outros acham que o colégio, e se o colégio não é suficiente, vai para o colégio cristão, achando que ele é suficiente. Alguns esperam que a mãe dê conta. Mas a verdade é, nada substitui o tempo intencional de um pai com seus filhos. Um pai que senta à mesa, um pai que olha nos olhos, um pai que ouve, que pergunta, que conversa, que corrige, que ora, que lê a Bíblia junto. Isso é discipulado. Num sermão de um pregador, Vince Miller, ele diz: a maioria dos filhos não precisa de um pai perfeito, mas de um pai presente. E ele completa: a presença física e emocional de um pai é o solo onde o evangelho pode ser plantado com segurança. E mais uma vez, com isso em mente, algumas perguntas. Que tipo de tempo você tem oferecido ao seu filho? Tempo de qualidade ou apenas o tempo que sobrou? Você tem feito perguntas profundas ou só fala de boletim, comida e de horário? Seus filhos te conhecem de verdade? Você conhece seus filhos de verdade? Qual foi a última vez que você ensinou algo intencional para ele a respeito de Cristo? Irmãos e amigos, não subestimem o poder de estar presente. A presença consistente do Pai, mesmo que de forma simples, forma memórias, fortalece vínculos e prepara o coração dos filhos para ouvir sobre o reino de Deus. Paulo investiu em Timóteo, e Timóteo se tornou alguém capaz de ensinar e lembrar outros sobre o Evangelho. É isso que nós, pais, estamos fazendo, plantando a verdade no coração dos nossos filhos, dia a dia, ao se levantar, ao deitar, no caminho. E isso não acontece, essa mudança, o crescimento, o amadurecimento dos nossos pequenos não acontece de um dia para o outro. Isso acontece com o tempo, exige constância, exige paciência, exige graça. E se você busca fazer isso, eu tenho certeza que Deus gosta disso e Deus honra isso. E agora, o sexto e último princípio. Ele confronta com coerência e sabedoria. Isso com base nos versículos finais do nosso trecho, que dizem: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então verei não apenas o que estão falando, mas o que podem fazer. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que vocês preferem? Que eu vá a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo ele encerra essa sessão mostrando que um pai discipulador não exerce sua autoridade com orgulho, mas com consciência de que sua vida deve refletir o reino de Deus. Ele sabia que a vida cristã não é sustentada apenas por discursos bonitos, mas pelo poder real de Deus que transforma o coração e molda caráter. A paternidade espiritual de Paulo não o impede de ser firme, pelo contrário, ela exige firmeza. Ele sabia que existem tentações reais para o coração da igreja, por isso ele não hesita em confrontar. Vejam, ele não é passivo, ele diz: irei muito em breve, se o Senhor permitir. E mais, ele deixa claro que vai averiguar a realidade, não apenas as palavras que ele já tinha escutado, mas o que de fato estava acontecendo por lá. Paulo nos lembra que no discipulado, seja com a igreja, seja com os nossos próprios filhos, a coerência entre fé e vida é mais convincente do que qualquer discurso. Pais podem cair na tentação de exigir respeito apenas pela posição que ocupam, mas o verdadeiro respeito vem de uma vida íntegra. Autoridade sem humildade afasta. Humildade com firmeza aproxima. Paulo, então, ele termina com uma pergunta que pode até soar dura, mas revela o coração pastoral e discipulador dele. O que vocês preferem? A vara ou o amor? E eu não acho que ele queria usar a vara, mas ele estava disposto a aplicar a disciplina se fosse necessário. E eu tenho certeza que se você é pai, se seu filho tem mais de 5 meses, você já pensou nisso.
E isso é paternidade. O pai não está sempre sorrindo, mas ele também não está sempre gritando. Ele é firme quando precisa ser firme, mas ele não perde de vista o amor que um dia o alcançou. Num sermão que eu vi para estudar para essa mensagem, chamada 5 Coisas que Deus Espera de um Pai Cristão, Vlad era o nome do pastor, ele diz: pais precisam entender que Deus os chamou para exercerem autoridade, mas sempre como reflexo da graça de Deus. Autoridade sem humildade vira tirania. Humildade sem liderança vira omissão. E vocês, pais, e nós, pais, temos nos omitido ao invés de confrontarmos os erros dos filhos? Em que se baseia a nossa autoridade? Na imposição ou no exemplo? Quando você exerce sua autoridade, você faz isso com mansidão ou com impaciência? Todos os pais têm desafios na paternidade. Todos. E eu pergunto, temos pedido sabedoria a Deus para sermos melhores pais? Temos nos perguntado se sabemos o que Jesus faria numa hora dessas? Por fim, e não mais importante, o que seus filhos aprenderiam sobre humildade apenas observando a sua vida? Da perspectiva bíblica, a paternidade é uma combinação de força e ternura, de disciplina e de misericórdia. Deus não chama os pais para serem tiranos, mas também nos chamam para serem ausentes. Ele quer homens que, como Paulo, encarem de frente os problemas, façam perguntas difíceis, tomem atitudes firmes, e tudo isso com espírito quebrantado, cheio do temor do Senhor e amor pelos filhos. A vara, às vezes, é necessária, mas que ela nunca venha de um coração que não deseja restaurar. Esse é o propósito. Que o amor sempre seja a motivação e o Espírito Santo seja sempre o guia da disciplina. O pai discipulador integra fé e vida. Ele sabe que o poder que sustenta a sua autoridade vem do Espírito Santo e não da força do braço. Mais do que lhes verem como um super-herói, ou super-heróis, seus filhos precisam lhes ver como um servo de Cristo, coerente e dependente do Senhor. E eu não tenho dúvidas que a postura certa vai abrir um espaço enorme para que os seus filhos, os nossos filhos, desejem se relacionar com Cristo. Mais 2 minutinhos e eu termino. Eu já falei mais do que eu gostaria. Ainda que eu não tenha expectativa que vocês se lembrem de tudo que eu falei, eu tenho uma expectativa, que você se lembre de pelo menos alguma coisa. E mais do que isso, eu gostaria de estar certo nessa expectativa, é de que você tenha o desejo, você pai, de ser um pai discipulador. Eu já sei que você quer ser protetor, eu já sei que você quer ser provedor, mas eu adoraria que você fosse, que você desejasse ser um pai discipulador. Um pai discipulador é alguém que planta o evangelho no coração dos filhos, rega com presença e colhe para a glória de Deus. Os princípios que vimos hoje não são ideais inalcançáveis, eles são o padrão de Deus para nós, e Ele mesmo nos capacita a vivê-los. Talvez você tenha percebido falhas na sua caminhada, eu sei de várias na minha. Mas a boa notícia é que a graça de Cristo cobre o nosso passado, sustenta o nosso presente e nos dá esperança para o futuro. Crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo pelos nossos pecados é a chave que muda a nossa história. Nos tornamos pais que olham muito além desse lugar, que cuidam dos nossos filhos com os olhos na eternidade. De novo, Deus não está procurando pais perfeitos, mas pais dependentes dEle, que buscam ser moldados pelo Espírito, para refletir a glória do Pai. Então, nesse Dia dos Pais, deseje se comprometer em ser um pai discipulador. Comece hoje. Seja orando por eles, acabou o culto, talvez você vai comer uma tapioca ou não, vai direto para casa.
faça somente uma coisa: converse com seu filho. Se quiser, ore com seu filho. Se puder, abra a Bíblia do lado da cama com seu filho, com sua filha. Eu estou falando isso, aos domingos é o dia que eu não faço isso com eles. Eu falo assim: não, hoje vocês já ouviram a história na igreja. Para não esquecer do dia da igreja, de domingo à noite, não é o dia que a gente faz isso. Mas confie que Deus fará crescer a boa semente que você plantar. Que Ele nos ajude a viver assim. Amém? Senhor, mais uma vez eu te agradeço e que o Senhor transforme os nossos corações. Senhor, nos ajude a desejarmos, a conhecer a Tua Palavra, para que conheçamos o que é ser um pai conforme o Senhor é Pai. E eu peço tudo isso, Pai, porque é muito para a gente. Precisamos do Teu socorro, do Teu auxílio, da Tua força, para sermos pais que lá no futuro os filhos venham a dizer: eu quero ser como meu pai, porque ele queria ser como Cristo. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.